Oi, mais uma vez, uma boa noite a todos. E nós vamos falar sobre visão espiritual. Visão espiritual, uma visão diferente da visão da maioria, uma visão diferente das pessoas naturais e carnais. Aí você abre a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa mensagem ser breve e não demorada. Já, né? Podemos. A gente vai pegar a partir do versículo 8, tá? A história antes me chama muita atenção, tá aqui, latejando aqui no meu coração, mas a gente vai deixar ela para outro dia. A gente pega a partir do versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Essa aqui era a estratégia de guerra. E no versículo 9: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Você vê que o rei da Síria, ele estava bem equipado, tinha um exército poderoso, mas o povo de Israel tinha um homem de Deus. O povo de Israel tinha um homem de Deus, um homem que tinha uma visão espiritual. E a gente está vendo aqui um homem que ele tinha, ele não tinha informante, e ele não tinha nenhuma ligação com o rei da Síria, mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha uma visão e ele alertava o povo de Israel. No versículo 10: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então aconteceram várias vezes. Todas as vezes que o rei da Síria montava sua estratégia para pegar o povo de Israel despreparado e assim destruir o povo de Israel, pelo contrário, o povo de Israel, eles eram avisados pelo homem de Deus, se preparavam, pegava eles preparados e pegava com tropas preparadas. Versículo 14, aliás 12, não, é o 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Dá uma pausa aqui. Estava na cara que alguma coisa estava acontecendo e logo ele imaginou que era traição. No nosso meio tem um traidor. Então ele reúne os oficiais para tentar descobrir. Ali ele quer descobrir quem é o traidor. Continuando, é o 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Dá uma pausa aqui, porque isso aqui me chama muita atenção. Eu coço a cabeça tentando entender isso aqui, irmãos. Porque no meio do povo inimigo, no meio do povo da Síria, tem um que sabe o que está, tem um servo que sabe o que está acontecendo. Tem alguém que entende o que está acontecendo. E ele fala: ninguém, não há traidor nenhum aqui. Ele sabe o que está acontecendo. Ele diz: mas o homem de Deus, ele sabe o que você fala,
os teus projetos, conhece teus projetos, e é quem está alertando o rei de Israel. Versículo 14, 13. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então ele tomou uma decisão. A estratégia sempre foi atacar o povo de Israel. Mas já que o povo de Israel sempre é pego protegido, armado, né, sabendo o que vai acontecer, então ele muda de estratégia. Agora ele quer colocar Eliseu prisioneiro, ele quer trazer Eliseu prisioneiro. Agora, se é Eliseu, então traz ele prisioneiro. Irmãos, e aí, por causa de um homem, vai exércitos fortes, vai cavalos para prender todas as tropas muito fortes, vão para prender um único homem. Isso daqui é muito interessante, e eu quero que você venha entender, se colocar no lugar, porque era um exército poderoso para atacar um único homem. Será que ninguém nunca se sentiu assim? Você sabia que nós não temos a menor chance? Temos. Quando eu falo a menor chance, de 99,9% de ser atacado por um exército. Contra nós, contra mim, contra você, não vem nenhum exército físico, nenhum exército naturalmente falando, não vem. Vem um exército mais perigoso. O exército que se levanta contra nós é um exército mais perigoso. É um exército espiritual. E imagine a situação de Eliseu, um único homem sendo caçado para ser prisioneiro de um exército poderoso. E aí, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo um moço, homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Você consegue ter a noção do desespero desse rapaz? E é normal se desesperar quando você não tem visão espiritual e as coisas começam a acontecer e você percebe que está sendo atacado por um exército espiritual perigoso que ataca às vezes são várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí vem doença, vem tentação, vem problema financeiro, vem às vezes o desânimo. Às vezes a gente luta contra o desânimo. Quem nunca lutou? E tanta coisa acontecendo, e alguém que se levanta, e as coisas começam. Também o diabo usando pessoas fracas, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho. Olha lá, misericórdia, não gosto de falar isso, mas infelizmente é verdade. Às vezes usando pessoas fracas dentro da igreja. E a pessoa percebe que ela está enfrentando ataque espiritual para todo lado. E aí, o que ela faz? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E eu falo isso, irmãos, como alguém que tem costume de orientar pessoas, tá? Quando eu falo isso, me vem pessoas na mente. Olha, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Esses tempos é tanta coisa acontecendo, é tanta coisa. Quando eu penso que eu estou resolvendo uma, lá vem outra, aí vem tudo de uma vez. Sabe, parece que tudo resolveu acontecer ao mesmo tempo. Estou falando de crente, eu estou falando de crente mesmo, sabe? Eu estou falando de crente que quando percebe que tem um exército perigoso, porque eu volto a dizer para você, tá? Que exército físico tem chance de se levantar contra nós, mas um exército mais perigoso se levanta assim.
E eu estou falando de crente que quando percebe que um exército perigoso está se levantando contra ele e está acontecendo coisas, é daqui, é dali, vem da direita, vem da esquerda, vem por trás, as coisas estão acontecendo. E eles começam a ficar angustiados, preocupados, ansiosos, tristes, aborrecidos, desanimados. E olha, o que você precisa? Você precisa de visão espiritual, porque a visão espiritual só quem pode te dar de fato é Deus, é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala isso, e a gente estudou isso tempão, né? Agora esses dias, que aquele que está inclinado para a carne, ele é carnal, mas aquele que está inclinado para o Espírito, ele é espiritual, ou seja, inclinado para agradar a Deus, porque quem está inclinado para a carne, para as coisas da carne, para as coisas do mundo, para as coisas naturais, para as coisas do mundo, essa pessoa pode agradar a Deus. Mas quem está inclinado para o Espírito, esse agrada a Deus, é guiado, é dirigido pelo Espírito Santo. Deus dá visão espiritual para ele, direciona os passos dele, tudo que ele tem que fazer para que ele venha cumprir o propósito de Deus. Louvado seja Deus. E Eliseu era homem de Deus. E o que você precisa? Visão espiritual. Visão espiritual. Porque Eliseu, ele dá uma resposta simples, exatamente aquilo que Deus falou para Josué capítulo 1, 9. Não te espantes e nem desanime, não te assusta e nem desanima, não te apavora. Ele dá uma resposta muito simples, que é o 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem anda com Deus sempre tem essa certeza que está em maior número. Quando você tem certeza que você anda com Deus, você tem sempre a certeza de que você está em maior número. E ele dá essa resposta assim: não temas. O que Deus falou para ti, meu irmão? O que Deus falou para você, minha irmã? Ele disse para você: não te espantes, nem te apavore, não te assuste, nem desanime. Você está cumprindo, está obedecendo a Deus? Ou você está se assustando, está se apavorando? E se não está se apavorando, você está desanimando. Isso é tanta coisa, ai meu Deus. Ou está desanimando? Aquela vontade de sentar no sofá e não levantar tão cedo. Nossa, falo isso, me lembrei de uma história. Não cabe a menina que morreu no sofá. Deixa pra lá. E versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, é isso. Quando você agrada a Deus e quando você é de Deus, você tem Deus na tua vida e você ora. Quando você é de Deus e você ora, você precisa ter essa certeza. Se você tiver visão espiritual, você sabe. Se você tiver visão espiritual, se não tiver, você pede para Deus te dar, porque a visão espiritual faz você dar respostas simples. E quando você tem Deus na tua vida e você ora, os poderes do céu trabalham em teu favor. O exército do céu trabalha em teu favor. Aleluias. Versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, a visão espiritual é uma bênção. E Eliseu orou, porque quem está ligado com Deus, quem agrada a Deus, sabe que a oração
muda o curso natural das coisas, que a oração, eu volto a repetir, quando você está com Deus e você ora, os poderes do céu, o exército do céu, trabalha, eles estão ao nosso favor. E ele orou para que o servo tivesse visão, e orou para que o povo inimigo, o exército inimigo, fosse atingido de cegueira. A oração de Eliseu foi atendida. Ele não era melhor do que você, não. Ele não era melhor do que nós, não. O negócio é porque você está, a maioria, desculpa, quero ofender ninguém não, mas a maioria é o servo de Eliseu, se assustando, se apavorando, visão carnal, só olha o que está diante dele, só olha aquilo que acontece, só olha exatamente as coisas do jeito que estão acontecendo, desanima mesmo e se assusta. Tem visão espiritual não, a maioria são servos de Eliseu. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos chamados para viver pela fé e não por vista. Pela fé e não por vista. Mas a maioria só olha, é fulano, é ciclano, e hoje aconteceu isso, e vai olhando assim, você vai afundar igual Pedro, sabe? Você vai afundando na dúvida, no desânimo, na tristeza, porque você vai olhando as circunstâncias, vai olhando o que acontece, quando na verdade você tem que pedir para Deus dar visão espiritual. Quando você tem a visão espiritual, a visão do Espírito Santo, ele vai te mostrar cada passo, tá aqui ó, nessa história bem aqui, cada passo, tudo que você tem que fazer para você vencer, tomar posse da vitória e cumprir o plano de Deus. Porque Deus tem um plano. Fica olhando para as circunstâncias, o que está acontecendo, dentro da minha casa, o que está acontecendo no meu casamento, você vai afundar. Pedro também. Pedro começou a olhar para a circunstância, começou a olhar o vento forte, começou a olhar os acontecimentos, e aí ele começou a afundar. Você vai afundar. O que eu estou dizendo? Se você começar a ficar olhando as circunstâncias, você vai afundar, vai desanimar, vai se entristecer, você vai perder o brilho, você vai perder a energia, você vai perder a paixão pelas coisas de Deus. Não pode, irmãos. Versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Dá uma pausa aqui. Dá até para pensar que Eliseu mentiu, né? Não, ele não mentiu não. O problema de vocês não é com o povo de Israel. Eu sei onde é que eles estão. Se vocês estão querendo, só ele leva até o povo de Israel, só que ele leva eles fragilizados. Ele não mentiu não. Eles estavam querendo aprisionar Eliseu. Só que para quê? Aprisionar para que eles pudessem atacar o povo de Israel. Vocês estão querendo o povo de Israel? Eu vou levar vocês lá. Não é por aqui não. E aí ele guia eles cego. 20. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eles que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feridos-ei, meu pai? É muito bom você precisa ter visão espiritual, mas você também precisa ter pessoas que venham reacender a vontade de você fazer a vontade de Deus, pessoas de Deus no teu caminho, se aconselhar, né? Com pessoas de Deus. Irmão, isso é muito importante na vida da gente. Ninguém anda sozinho não. A gente sempre se aconselha com... Não tem como, né? A gente está sempre se aconselhando com alguém. Quem é que nunca se aconselha com ninguém? Se há alguém dessa forma, essa pessoa não tem nem como ela vencer. Porque a gente está sempre se aconselhando com alguém. E como é bom você se aconselhar com uma pessoa de Deus. E o rei de Israel, ele se aconselha com uma pessoa de Deus e ele pergunta: para ferir? Pode matar? Irmãos, nenhuma atitude precipitada.
Os inimigos estão diante do povo de Israel, e o rei de Israel está lá com a tropa dele. Então, ele podia imediatamente acabar com eles, mas não. Primeiro ele se aconselha a nenhuma atitude precipitada. Ele pergunta: pode matar? Pode acabar com eles? Feri-los ele, meu pai. Se aconselha. E Eliseu, olha só, 21, não, 22. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Eis uma missão aqui que a gente já sabe. Ele quebra o orgulho, ele quebra os inimigos fazendo bem. E com os inimigos de carne, a gente quebra eles fazendo bem para os inimigos. E assim ele quebra o orgulho daqueles ali. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Diga graças a Deus. Com os inimigos de carne, irmão, a gente amontoa brasa viva sobre a cabeça deles. Brasa viva sobre a cabeça deles. Visão, às vezes, que você está precisando para não afundar. Porque tem crente afundando, olhando a circunstância, olhando os ataques. Deus ele revelou para Eliseu. A gente tem o Espírito Santo, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou te dizer: o servo de Deus nunca fica enganado. Quando o servo de Deus é guiado pelo Espírito Santo, nunca fica enganado. E quando Deus ele mostrava para Eliseu, e tem também o caso de Daniel, intimidade com Daniel, e Deus fala para Daniel, Daniel, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo guerra no mundo espiritual, por causa da tua oração. Quando você tem intimidade com Deus, Deus ele sempre mostra. Ele mostra a imagem e direciona os teus passos, para que você venha fazer tudo, para que você venha sair vitorioso dessa guerra, dessa batalha. E o exército do mundo espiritual, o exército do diabo, querendo se levantar, porque sabe que você é uma potência na mão de Deus, sabe que você é uma ferramenta na mão de Deus. Aí o diabo prepara um exército para vir contra você, para te atacar de todas as formas, para te entristecer, para te esmurecer, para te deixar triste, para te deixar ansioso, preocupado, às vezes até para deixar você depressivo. E aí o que você precisa? Visão espiritual, para saber que pode ter um exército inimigo, pode ter um exército do inferno inteiro. Nós com Deus sempre seremos em maior número. Quando Deus vivo está do nosso lado, nós sempre seremos mais fortes do que o inferno, do que o diabo, do que qualquer exército do diabo. Amém, Jesus? Você não está só. Você nunca está só. E aquele que é fiel, ele diz que ele nunca vai te abandonar. Não importa o que você está passando, você precisa de visão espiritual, porque aquele que é o Deus impossível, ele nunca vai te abandonar. Porque o Deus vivo, o Deus de Eliseu, ele nunca vai te abandonar. Tenha visão espiritual para você olhar aquilo que Deus ele quer que você faça, olhar a imagem, direcionar você, e não ficar olhando para as circunstâncias, para a palavra de fulano, para o gesto de ciclano, para a ignorância de Beltrano, e para olhar tudo que está acontecendo à tua volta, porque se você continuar olhando para as circunstâncias, você afunda e o diabo tem sucesso. Com Deus, você tendo visão espiritual, você sempre vai ter sucesso contra o exército inimigo, seja ele que número for. Amém, Jesus? Se
Se coloque em pé. Espero que Deus tenha falado contigo. Glória a Deus. Vamos orar.